Você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivopens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivopens, porque sua obra não pode parar. Ivopens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Boa tarde. Não, boa tarde nada, já comecei tudo errado. É bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente tem que falar as três formas de cumprimento, porque é a primeira rádio web do Brasil. A gente está falando com a Austrália, está falando com Tupaciretã. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Outro dia tinha a gente teve... Sempre tem gente de Portugal, de tudo que é lugar aí. Outro dia tinha um diretor de arte de Dubai, da Léo Burnet, nos acompanhando. Que coisa, hein? A gente se surpreende com o alcance de uma web. Juan Pablo Boeira. Como a gente está no mundo, eu sei que tu é triconhecido na Colômbia e aqui em Porto Alegre, mas o resto do mundo talvez não te conheça ainda. Então, fala um pouquinho. Quem é Juan Pablo Boeira? Nós estamos começando, é o marketing, e a gente esquece de dizer o nome do programa, o nome dos patrocinadores. O objeto oculto... Nós vamos deixar para citar os patrocinadores depois, quando ele se retirar, para ter mais tempo aqui, porque nós temos que falar meia hora de cada patrocinador, né? Então o Juan vai começar dizendo para os nossos ouvintes quem é Juan Pablo Boeira. Poxa, eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar aqui conversando em conjunto e debatendo um pouquinho, né? De marketing, um pouquinho da Innovation Week, e me apresentando então para quem não me conhece, eu sou o Juan Pablo, eu tenho 41 anos, né? Sou colombiano, eu nasci em Bogotá há 41 anos atrás, enfim, trabalho aqui no Rio Grande do Sul há um tempo já, mas já passei por São Paulo, já passei por Estados Unidos, já passei pela Europa. Mas... Então dispensa a tua apresentação. Então, tu é conhecido que nem a rádio web. Não sou tão conhecido como a rádio web, mas enfim, é um prazer estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre coisas muito legais que estão acontecendo na cidade aqui de Porto Alegre. Tu está no marketing? Isso. Exatamente. Legal. A gente, desde o ano passado, quando a Liana assumiu a presidência da ARP, ela nos fez uma provocação, né? Ela me convidou para fazer parte do conselho, e nessa provocação ela colocou o seguinte: Juan, a gente precisa trazer mais o mercado para dentro da ARP, né? Então ela montou um conselho formado por várias pessoas de clientes, e ela nos colocou algumas questões em relação ao reposicionamento da ARP, trazer a ARP para ser uma associação mais jovem. Por que mais jovem, né? Porque quando ela assumiu... Entendi agora, por que ninguém me convida para nada lá? É uma associação que tem que ser mais jovem, viu? Não, na verdade ela é...
O meu tempo deu para minha bolota. Não, a ARP é para todo mundo, na verdade, ela quer ser mais inclusiva, ou seja, não é ao invés de, é além de. Para a gente ter uma ideia, na rede de associados da ARP, no início do ano passado, há um ano atrás, exatamente, tinha somente um sócio, uma pessoa com menos de 30 anos. Todos os outros sócios tinham mais de 30 anos ou têm mais de 30 anos. Então a gente entende que se a ARP, né, dentro desse novo posicionamento, que não é só mais uma associação rio-grandense de propaganda ou publicidade, ela tem que ser uma associação rio-grandense de pessoas, de pluralidade, enfim. E justamente por isso que se começou aí um trabalho para alavancar o interesse, né, não só do público atual, mas também de novos públicos, né, como os estudantes que estão fazendo faculdade de publicidade, de marketing, enfim. E foi nesse sentido, então, que teve todo esse novo reposicionamento da ARP, que já foi amplamente divulgado, e dentre as verticais desse novo reposicionamento, no qual eu fiquei incumbido, né, era de refazer, dar uma nova roupagem, uma nova cara e tornar um pouco mais relevante a antiga Semana da Propaganda, né. Então, dentro da ARP, né, a Liana sugeriu que nós construíssemos um grupo de marketing, né, além, né, dos atuais grupos de planejamento, grupo de mídia, grupo de criação, um grupo de marketing também, no qual foi sugerido que eu assumisse, né, a presidência e montasse, né, o grupo de marketing, que foi algo que foi super bem aceito pelo mercado. Em menos de um mês nós já tínhamos quase 100 sócios, né, pagando mensalidade, anuidade, que é uma anuidade. Em função do grupo de marketing. Em função do grupo de marketing, né? Então a gente montou esse grupo de marketing, hoje já tem mais de 100 sócios, né? Que nós temos um grupo no WhatsApp onde praticamente e diariamente a gente troca informações, compartilha conceitos, conteúdos. Essa é a ideia, né? É compartilhamento de conteúdo para a gente elevar o nível do marketing. O grupo de marketing também realizou uma grande pesquisa com todo o mercado de marketing do estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma pesquisa com 214 profissionais de marketing, né, que fazem gestão de marketing nas empresas mais significantes e relevantes do estado. E ali a gente percebeu, né, várias fotografias e várias oportunidades da gente propor melhorias, propor evoluções e inovações. E dentre essas oportunidades veio então, né, a Innovation Week. Foi então que surgiu a Innovation Week. Eu já falei para ele antes de começar o programa, mas que eu detestei esse nome, viu? Mas eu perguntei para ele, foi tu que criou, né? Para ser mais suave, assim, não disse de forma tão ácida. Não gostei do nome. Mas assim que é bom. Na verdade, inclusive, essa é uma das premissas da Innovation Week, é ter discordância. Né? O que a gente não quer na Innovation Week é que todo mundo goste das coisas e que seja de forma que o evento ou o festival seja tratado de forma singular, né? O que nós queremos justamente é criar discussões saudáveis. Espero que o Cristiano Fragoso, que é lá em Tupuceretã, a gente diria assim pelo comportamento dele, é uma moça, tá? Que ele não fique chateado, mas achei horrorosa essa identidade. É pior que Innovation Week é a identidade. Mas, enfim, então, qual é a ideia, né? Nós criamos a Innovation Week para substituir, então, a antiga Semana da Propaganda e para suprir uma necessidade que nós identificamos nessa pesquisa com 214 profissionais de marketing que nós fizemos, pelo ponto de vista de profundidade de conteúdo, né? Nós temos um monte de eventos muito legais do estado, do Brasil, eventos de palestras, eventos de conteúdo que abordam inovação, né? Aliás, inovação virou uma palavra de moda, né? Eu quero deixar alguma coisa legal com muita inovação, né? Para uma associação que tem como premissa a propaganda e a ideia criativa, qual a diferença para ti de inovação e criatividade? Bom, eu, como venho de uma escola pragmática, né, eu particularmente sou bem crítico em relação ao conceito de criatividade, né? Eu sei que a gente está falando para... Crítico em relação ao conceito de criatividade. Eu sei que a gente está falando para um meio, né, que trabalha com isso, mas eu acredito muito em
construção de raciocínio inteligente, né? Eu não acredito muito em eureka, né? Eu acredito muito em que as pessoas têm referenciais, têm capital cultural, têm capital intelectual, e essas conexões elas vão acontecendo. Mas né? A criatividade que eu tenho, tu sabe que não faz tanto tempo assim, a gente ouvia muito, até anunciantes falando isso, que as pessoas que trabalhavam com criação em propaganda se preocupavam muito com o prêmio, Tu sabe que eu tenho trocentos anos de propaganda, eu nunca trabalhei com ninguém em criação com essa preocupação. Vou fazer um anúncio para ganhar um prêmio. Nunca vi isso. Por isso que até o teu conceito aí de criatividade bate, para mim, sempre é um raciocínio estratégico, criativo, que tem que estar sustentando uma série de informações que aquela marca precisa para aquela campanha especificamente. Né? Criação, para mim, é isso. Pelo menos todos os trabalhos que eu participei até hoje e vi e trabalhei com outras pessoas criativas, sempre tu tinha, antes de pensar em fazer e ter um insight brilhante, criativo, tu queria resolver através de uma campanha uma determinada necessidade. Que, para mim, a criatividade ela é resultante de um raciocínio lógico. Né? Então, para mim, existe uma dicotomia entre os dois conceitos, mas a gente não vai... O objetivo do nosso bate-papo não é esse. Né? Mas, respondendo objetivamente a tua questão, qual é a diferença entre criatividade e inovação? Neste caso, né, a criatividade passou, né, foi uma ferramenta para a gente chegar e sair numa semana da propaganda para criar a semana da inovação, onde qual é o principal benefício, né? E qual é o principal objetivo que a gente teve no momento de construir a Innovation Week, ou a Semana da Inovação? Era criar um festival de conteúdo profundo. E por que profundo? Porque existem muitos eventos muito legais em Porto Alegre, vários, para citar alguns. O próprio Festival da Transformação, que eu criei quando eu era vice-presidente de marketing da DVB, que se tornou, em 2017, o maior evento de inovação do Brasil, pelo ponto de vista de conteúdo, foram 450 atividades. Tem o Black Sheep, né, tem o FIC, tem um monte de eventos muito legais. Aconteceu agora, há 2 semanas, um outro evento muito interessante no lançamento da Fábrica do Futuro, do César. A Márcia nos comentou aí. Foi enfim. Então, existem vários movimentos muito interessantes, mas o que a gente percebeu na pesquisa que a gente fez com os profissionais de marketing? Que eles estavam sedentos por festivais com conteúdos mais profundos, né? Que não tiver... Eles estão sedentos por conteúdos mais autorais. Porque o que acontece? Né? Quando a gente montou as prerrogativas da Innovation Week, algumas delas que a gente setou para ser um palestrante ou um facilitador, a primeira é a seguinte: para ser, como o foco é ter conteúdo autoral, a ideia, que a gente parte da prerrogativa que seja um mestre ou um doutor que esteja falando ali. Mas um mestre ou um doutor somente pode ficar muito chato, porque ele vai muito por estado da arte, vai muito para teoria profunda. Então tem que ser um mestre ou um doutor com atividade prática profissional. Para quê? Para que ele mostre, dentro dos 5 platôs de conteúdo que nós temos, que é marketing, tecnologia, negócios, estratégia e design. Dos 5, o que tu dissesse? Platôs de conteúdo. Platôs de conteúdo. Olha aí, Márcia, estou aprendendo aqui, Márcia. Mais uma terceira. A Márcia me ensinou, eu disse outro dia para ela aqui, locução mental, ela disse, não é mais assim, Roberto. Como é que é? Mindset, né? Hoje ela me ensinou, eu disse assim, eu vou dar uma palhinha aqui de uma nova campanha que eu fiz. Ela disse, não, tá errado, Roberto, é spoiler. Agora são platôs de conteúdo, viu, Márcia? Terceira, a gente vai aprender. Então, o que a gente fez? A gente dividiu a semana em 5 dias diferentes, com conteúdos diferentes. Então, hoje, na segunda-feira, o evento inicia com atividades focadas à inovação em marketing, publicidade e propaganda. Então, todos os conteúdos que serão abordados serão conteúdos que vão mostrar, através de pessoas que criaram, executaram os seus projetos com início, meio e fim, e tiveram resultados relevantes para demonstrar e configurar uma inovação em publicidade, propaganda e marketing. Tu sabes que eu acho que inovação linkada à palavra marketing, e ela pode se justificar mais do que inovação linkada à propaganda, porque a propaganda trabalha com a ideia de criatividade. E tu sabe que, apesar de já fazer uns 40 anos,
uma das primeiras pessoas que eu escutei a esse respeito, ele usou uma palavra que de vez em quando eu esqueço ela, mas ela é muito interessante. O Roberto Ailib, assistindo uma palestra dele ainda quando eu era estudante, ele disse que a propaganda ela não cria absolutamente nada. Essa teoria de criatividade, de criação, não é nada, porque a propaganda é caudatária, essa é a palavra que eu aprendi com ele, caudatária da sociedade, ou seja, ela só repete, tá? Ou indo para dentro de agência, tu vai no dia a dia, a gente vê um filme, tive uma ideia, é o repertório que tu tem fundamentado em conhecimento. Que é o que eu falei anteriormente, né? É a construção do raciocínio. Então, por isso que eu te disse, então meio estou concordando contigo. A inovação aplicada ao marketing, pode ser que sim, mas aplicada à propaganda, a propaganda sequer cria, ela é caudatária da sociedade, daquilo, sabe? E tu vai examinar as campanhas, vai para o lado mais rasteiro mesmo, olha, raramente tu vê alguma coisa que seja uma palavra, por exemplo, eu, de vez em quando eu falei isso em alguns lugares, as pessoas me incitaram a lembrar de alguma coisa, eu lembrava raramente essa campanha do Boco Moco, que aí criou uma palavra, eu acho que só tem uma campanha que foi a propaganda que criou, e que saiu da propaganda, e que hoje as pessoas de 20 anos usam e não sabem que foi a propaganda, que é o leão do imposto de renda. Foi a DPZ que criou aqui no Brasil. E criou para uma campanha, emplacou de tal maneira que aí inverteu. Aí a sociedade assumiu aquilo, e hoje as pessoas falam no leão, e não sabem que isso saiu de dentro de uma campanha publicitária feita pela DPZ, deve ter mais de, sei lá, 30 anos isso aí, mas é um exemplo raro de uma sacada assim. Eu acho que inovação gruda com marketing. Na verdade, toda essa reflexão que a gente está tendo aqui é exatamente isso que a gente quer propor. Né? O que a gente quer propor? Que a gente pare de ficar vendo palestra de papagaio de pirata, como eu falo, né? Que é de gente que vai em um monte de festival, né? E nada contra quem vai em um monte de festival. Eu vou em um monte de festival, já dei um monte de palestras falando dos festivais de inovação, experiência que eu vou, mas o que a gente quer para Innovation Week? Não é aquele pessoal que vai lá, tira foto dos slides, copia, dá uma rearranjada e vai lá repetir o que outros falaram. O que a gente quer é apresentação e reflexão e discussão de conteúdo autoral, ou seja, discussão. Sim, pô, é excelente esse ponto para a gente abordar, mas ele é bem simples da gente responder. Primeiro, assim, só fazendo um preâmbulo aqui para a gente construir a resposta e o raciocínio da resposta. Como eu falei, a nossa ideia, então, primeiro, que os conteúdos tenham que ser autorais. Segundo, que não sejam papagaios de pirata que repitam, né, o que outros palestrantes já abordaram em outros eventos. Por isso que a gente tem um foco prioritário em mestres e doutores, mas qual é a questão operante, né? A questão operante é que a gente quer que as pessoas saiam da Innovation Week, e o principal diferencial da Innovation Week é com o legado. Tanto que, ao final de todas as palestras, ou melhor, durante todas as palestras e workshops, que a gente não está chamando de workshop, a gente está chamando de workshop, que é justamente para dar um choque de realidade nas pessoas. Então, durante todas as atividades, durante as 40 atividades, a gente vai ter uma equipe nossa lá fazendo um report de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo refletido, discutido e qual foi todos os raciocínios construídos e que sejam relevantes para a gente evoluir no nosso mercado. E ao final disso, a gente vai criar um after report com tudo que foi discutido e construído de novo, que seja relevante para o nosso ecossistema de comunicação, de marketing, de inovação. E aí
a ideia é compartilhar isso de forma gratuita com todo o ecossistema. E aí, especificamente em relação aos diferenciais, o que a gente fez? Nós, como eu falei, nós temos 5 platôs de conteúdo, né, que passam por marketing, publicidade e propaganda no dia de hoje, tecnologia amanhã, estratégia na quarta, negócios na quinta e design na sexta. Então, muito mais, a gente buscou, dentro da Innovation Week, um caminho que não fosse só de palestra, 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 palestra e mais palestra. É por isso que a gente está focando nos workshops, que a gente está falando de workshops, está chamando de workshops. Então, a gente vai ter nomes como o Cristiano Fragoso, né, o Daniel Skrovonsky, que tem metodologias interessantes, que são metodologias que muitas pessoas do mercado querem conhecer. Então, ao invés das pessoas irem assistir palestras deles, essas pessoas vão participar de workshops, onde elas vão, né, botar a mão na massa, efetivamente, para construir algo a partir da teoria ou das ferramentas ou dos instrumentos que eles utilizam no dia a dia deles, nas agências que eles trabalham, para que as próprias pessoas não só escutem uma palestra, mas que elas utilizem dentro dos seus contextos e vejam na prática se funciona ou não, e elas tenham a opção, né, e a oportunidade de avaliar se o que eles estão colocando realmente é criativo, realmente é inovador e realmente funciona. Então, por isso que o nosso foco, todos os dias a gente tem 5 workshops e somente 3 palestras. Então, das 40 atividades, são 25 workshops e 15 palestras. Justamente para quê? Para que a gente proponha a construção de raciocínio inteligente e as pessoas não fiquem só simplesmente ouvindo. O que a gente quer é debate, o que a gente quer é reflexão, o que a gente quer é discussão, o que a gente mais quer é que as pessoas não aceitem o status quo e por isso ali elas proponham evoluções e para que ao final da Innovation Week a gente tenha de alguma forma contribuído com a evolução desses conceitos que a gente está propondo no evento. Eu tenho certeza que a Marcela não está colocando em dúvida a qualidade dessas pessoas, coisas, né? Esse formato que você está falando, eu acho que responde um pouco melhor para ela o que ela espera, porque eu assisti umas 3 palestras do Washington Oliveto, por exemplo. Depois da terceira, eu poderia reproduzir exatamente as palestras dele, tá? Porque fiquei lá em cima, tu lá sentado só ouvindo, e ele conta os mesmos cases do cachorrinho da COFAP, do não sei o quê, desses caras que fazem palestra, que são realmente criativos, competentes, que fizeram história na propaganda do Brasil. Eu quase que assisti de todos os famosos, eu só vi um que não se repetia, que é o Nizam Guanais. Porque o Nizam Guanais, ele puxava muito, pelo menos até o meio da palestra dele, uma coisa local que ele tinha visto naquele dia. Eu acho que ele saía pela cidade, observava, mataram um cara lá na Restinga. Ele começava falando sobre aquilo e daquilo ele fazia... Por isso que ele é o Nizam Guanais, né? Mas os outros, cara, tu vê, então eu acho que é esse... Não, mas essa preocupação, ela é muito pertinente, tanto é que para as próprias palestras, eu como curador do evento, a gente preconizou que era proibido que qualquer palestra que eles já tenham feito anteriormente, os conteúdos fossem abordados na Innovation Week, para que realmente fossem conteúdos novos. O formato das palestras que a gente propõe, que é no formato Ignite, ou seja, cada tela vai durar... Como é que é essa? Formato Ignite. Ignite, essa eu não sei, Márcia. Eu ia dizer o report e o after report eu já sei, essa não. O Ignite é um modelo que eu vi no SXSW, começou a ser bastante usado no SXSW de 2017 e 2018, né, o South by Southwest em Austin, nos Estados Unidos, e que é um formato de palestra de que cada tela dura 5 segundos e o palestrante ou o facilitador não tem o controle de passar os slides. Então é 5 segundos e ele tem que... Não tem repete, errou, não. É justamente para tornar... Ele acaba sendo um ouvinte dele mesmo, quase. É quase isso. Então a ideia é que... Por que a gente implantou isso? Para que nenhum tipo de palestra seja chata, que a gente tenha um dinamismo grande e todas as palestras
passam por mim antes para a gente validar o conteúdo, para ver se não tem nada que já não tenha sido repetido junto com toda a nossa comissão curadora, porque a tua preocupação ela é absolutamente genuína, Pitaúdi. Porque o que a gente não quer é que as pessoas tenham a sensação que foram para a Innovation Week e vejam, putz, eu já vi isso. A gente não quer isso. É quanto dado? 7 meses. Não, mas esse questionamento é fundamental para a gente deixar claro, porque como é um evento que o formato verdade, dele... Eu acho que essa é coisa quase que a principal do que a gente está conversando. Sem dúvida, contigo aqui do Innovation. O que iremos assistir, o que receberemos, o que aprenderemos, né? Porque a gente, justamente por ser um festival que tudo é novo, né? Primeiro que um festival de uma semana. Segundo que ele é... Ainda mais falando aqui para dois intriguentos como somos eu e a Márcia. Não, mas eu adoro. Eu adoro. Aliás, ô, Márcia, quando é que tu vai arrumar esse pé, Márcia? Eu não estou gostando desse formato que eu não estou te enxergando aqui, porque eu fico com um pouco eu fico com um pouco assim de peninha de te interromper, entendeu? Nós temos um código aqui que nós dois falamos muito, então o código é o seguinte, também para ti serve, apesar de que o teu tempo está curto. Quando a gente está falando muito e o outro quer interromper o outro, tem que pedir uma semicolcheia. Boa. Então a ideia é justamente essa, é a gente usar os veículos de comunicação onde a gente tem a oportunidade de explicar para dar em detalhes, porque como é um evento inovador, tanto na forma quanto na função, porque, primeiro, são platôs de conteúdos bem definidos, um em cada dia. O foco é muito maior em cima de workshops. Além disso, o foco das palestras ele é absolutamente diferente dos demais festivais, justamente pelo formato Ignite e pela curadoria prévia. Ignite. Pela curadoria prévia de conteúdo que a gente exige que o que seja apresentado seja conteúdo autoral feito pela pessoa e algo novo. A gente não quer saber a história de 10, 15 anos atrás. Tu tem que buscar lá no portal lá sobre o relato das agências de propaganda. É totalmente Ignite. Lindo. Ok. Dá uma olhada lá. Vou lá, Como é que é, Márcia? É complexo, né? Ela desconectou? Tá. Então é isso. Então eu queria convidar, né, oficialmente todo mundo. Sem poucos ingressos, muitas atividades. Eu já vi, quase que a metade das palestras já apareceu uma tarjinha ali esgotado. Mas ainda tem, né? Para hoje ainda está quase no fim. Né, então a que me interessa mais é de sexta, é design, né? Design Sexta-feira é o platô de design. A gente vai ter como grande destaque, não que todos não sejam destaques, mas como grande destaque é o Roberto Colnaghi, que é o programador-chefe da Alexa da Amazon. Então ele está vindo direto de Palo Alto para vir fazer uma palestra bem legal. Eu já recebi a palestra dele, eu já vi. Mas como é que funciona para a gente lá? Paga por alguma coisa? O que é? Como é que funciona, né? Para acessar... Nós somos da imprensa, né, Márcia? Bom, a imprensa tem credencial de imprensa, logicamente, para fazer a cobertura, né, das atividades. Coletiva. Não, eu não consigo... O portal Coletiva, não é pela coletiva. Então, mas para acessar e adquirir o badge, né, que são os ingressos, é bem simples. Até o ingresso tem nome em inglês. Sim, mas a gente tem que fazer tudo diferente, né? Que nem no Shopping Morumbi, a primeira vez que eu fui lá, eu digo, mas eu estou em Nova York aqui, porque até nos banheiros não está escrito em português. O nome do ingresso é o badge. Badge. É BADG. Badge. Que é a forma como eventos como esses, o ingresso é descrito no mundo hoje, como o SXSW, o Web Summit, o C2, Collision, enfim. Então a gente está trazendo, né, o que está acontecendo no mundo e as formas para que quem não seja, né, de Porto Alegre se adapte e tenha clareza no que ele está vendo, e para quem é de Porto Alegre tem a oportunidade aí de estar vivenciando algo
no mesmo nível de outros formatos e festivais internacionais. Mas para adquirir os badges ou ingressos é muito simples, é só acessar o site innovationweek.poa, né, de Porto Alegre.br, e ali vai poder conferir toda a grade de atividades e depois daí é só acessar o Simpla ali e adquirir o ingresso, que é uma barbada, é muito barato, é R$90. Eu falei antes que eu teria interesse em design, sem saber, não lembrava quem seria o palestrante, agora estou falando do palestrante, de onde é e para que empresa ele trabalha, me interessa mais ainda. É que o design nas agências de propaganda está acontecendo uma coisa curiosa, que eu sempre tive muito interesse em direção de arte, mas nem essa expressão se usa mais, não tem mais diretor de arte agora, né? Sim. Entendeu? E é uma coisa legal, porque está se cruzando muito, a gente tem um excesso de mão de obra que sai, sabe quantas faculdades tem de comunicação no Rio Grande do Sul? Muitas. 22, não tem nem professor para isso, mas de qualquer forma, é uma coisa interessante de ver a rádio aqui, a gente tem um projeto, onde eu estava antes, numa outra rádio, eu tentei, mas parou no meio do caminho fazer isso, uma aproximação com essas criaturas, porque essas criaturas hoje, as que estão saindo, elas já saem com outra formação, elas não têm nada a ver com o passado lá de Oscar Oliveto e não sei o quê. Eu entrevistei não lembro o nome dele agora, um jovem empresário de 34 anos, ele atende a gangue, não me lembro o nome da empresa dele agora, da propaganda, da agência dele. E eu perguntei que referência ele tinha, ele não tem referência nenhuma de publicitário desses que a gente de mais tempo no mercado tem. Ele tinha uma relação com inovação, com o cara de TI, dessas coisas assim, porque naturalmente ele já se formou dentro disso. Então, nas faculdades hoje sai muita gente, até os que têm bons professores saem bem capacitados e saem fazendo fotos, saem não sei o quê, uma outra conversa, é bem interessante. E o design, ele está entrando de um jeito muito curioso. Sim. Nesse espaço aí. Eu acho que para mim, que sou interessado em propaganda especificamente e ideia criativa, o design me interessa pra caramba, que aí tem uma coisa nova aí se mexendo aí nesse lugar aí. O design, eu particularmente sou suspeito a falar, porque eu fiz mestrado e doutorado em design, mas design estratégico, né? Faculdade... Isso, esse design estratégico é uma coisa de uns 5 anos, 10 no máximo. Aqui no Brasil, eu fiz o mestrado em 2012, né? Então, mas o conceito de design estratégico, né, que vem dos italianos, lá da Politécnica de Milão, é o conceito de um raciocínio de projeto, né? Tanto que a minha formação é música, minha primeira faculdade foi música na URGS e administração na PUC, né? Então, eu sou das exatas, né? E, claro, músicas é humanas, mas... Eu tenho tanta fissura que eu tenho um filho, agora ele tá na Europa, mas ele durante um tempo trabalhou comigo, ele era diretor de arte. Tá? E eu seguido inventava uma brincadeira que ia para trás da mesa dele, mas tu é bom, hein, Pintaúde? Tu é muito bom, por causa da coisa da direção de arte, que agora ele tá na digital, ele trabalha numa multinacional, eu não lembro o nome, mas ainda ligado nessa coisa, que o design, ele te dá uma outra sensação. Não, tanto que assim... A conversa fica mais consistente. Assim, eu não sei desenhar, eu desenho palitinho, né? E sou mestre e tô no meio do doutorado em design, voltado para inovação, mas voltado pelo ponto de vista de projeto, de um raciocínio diferente de conceber projetos. Então, tudo que a gente vai abordar nesse platô de design é nesse sentido. Os workshops que a gente vai ter de Smart Cities, o workshop de dilemas de design, a palestra do próprio Colnag, né, da Amazon, ele vai mostrar como foi feito o projeto para conceber a Alexa da Amazon. Então, é tudo... nesse sentido. E aí tem um monte de coisa que coincide com o que eu estava te Exatamente. falando, que é criatividade também, porque o design te mostra mais isso. Isso aí. Né? É bem legal. Eu acho que é a coisa mais nova e mais palpável que tem nessa mudança toda da propaganda, de agência e comunicação, para mim, é essa coisa do design. Tanto que eu não escuto mais as pessoas sendo chamadas de diretor de arte. Isso parece tão antigo, né? A moça que trabalha comigo, não veio trabalhar hoje, ela tá doente, tá? Ela tem 21 anos. Eu contratei ela para me fazer coisas que é diretor de arte que faz, mas ela ficou me olhando quando eu falei em direção de arte. Ela já veio para cá com
com essa definição e vai fazer marketing, vai fazer design estratégico. É isso aí. Né? E pode ser que seja minha aluna, porque eu dou aula em 7 universidades sobre isso. Aqui? Provavelmente, né? Tu deve dar em PUC nessas... Eu dou na Unicinos, SPM, Senac, Fevale, Uniriter e La Salle. Vai cair numa dessas, que legal. Então, eu comecei aqui conversando contigo para te falar um pouco de Juan, tu te interrompeu para falar do Innovation Week, agora tu está terminando falando do Juan. Tu fez música, depois tu foi... Tudo se ata, né, Márcia? É porque ele está aprendendo com a gente. É isso aí. O objeto oculto vai tratar desse pé objeto oculto. Isso tudo é saudade, né? Você não fica muito tempo sem mim agora. Eu não sei se eu cheguei a falar com ênfase necessária aqui. A Márcia, além de competente na profissão de jornalista e de comunicadora, ela tem uma outra enorme qualidade. Ela é uma mulher cheia de sardas. Olha só. Eu fico em dúvida, às vezes, o que é mais brilhante nela, o profissionalismo ou as sardas? É que não precisa ter olho, né? Pode ser as duas coisas. Não tem saudade do meu profissionalismo, ele tem saudade das minhas sardas. Tu não tem saudade do meu profissionalismo, tu tem saudade de ver minhas sardas pessoalmente, né? E de pedir uma semicolcheia para ti. Agora tu fica com pena de mim, porque eu tô aqui com o pé para cima. Fico com peninha de ti. Tá. Mas eu acho que o Juan Pablo Boeira falou legal aqui conosco aqui sobre Innovation Week. Tu entendeu tudo? Tu entendeu tudo? Eu entendi. Eu entendi tudo. Inclusive, estaremos lá logo mais à noite. Então tá. Que legal. Estaremos a minha equipe, no caso, né? Infelizmente. Como é que tu estava de tempo? Tem que cair fora? Então tá. Então diz alguma coisa legal aí para primeira rádio web do Brasil. Diz que tu amou vir aqui, que eu e a Márcia somos os melhores do mundo e deseja muito sucesso essa rádio. Começou a funcionar no dia 15 de janeiro, ela é bem novinha. Bom, acho que a questão operante que eu queria colocar é que eu queria voltar aqui, ou seja, eu estou me convidando, me autoconvidando para voltar, de tanto que eu gostei de estar aqui hoje. Então, acho que isso é o melhor que eu posso dizer. Pena que algumas pessoas não vieram trabalhar hoje, como a nossa designer ali, e está faltando, porque aqui a gente se multiplica, né? Na próxima, te garanto, tu deixa o teu celular, a Márcia tem teu celular? Tem. Então tá, já está convidado para voltar depois da Innovation Week, para falar da Innovation Week. Aí a gente vai falar do After Report. After Report. A primeira vez que eu aprendi o que é report, com o Dado. Uma vez ele estava conversando com umas pessoas, eu estava do lado dele, eu estava meio fora da conversa, e eu vi um papel na mão dele e estava lá escrito Report, com 2 P's, né? Vamos chamar o Dado aqui para a gente discutir junto aí. Ele está nos devendo, então vamos trazer. E aí, Márcia, o Dado e o Juan pós-Innovation Week. O Dado está nos devendo uma entrevista aqui. O Dado já está nos devendo, quem sabe o Juan pega ele pela mão. Eu ajudo, pode deixar, conta comigo. Vem vocês dois aqui para a gente falar. E aí, com o Dado, a gente fala também, se diverte um pouco de como eram as agências antigamente, porque ele trabalhou na DM9, na Bahia, em agências grandes, ele tem um monte de experiência, um monte de história para nos contar. Tu para com essa mania de falar do passado, Pintaúde. É que eu sou antigo, querida. Eu tenho me policiado. Tu viu que eu estou preocupado em aprender o que é o spoiler, o mindset. Eu não vou falar mais locução mental, é mindset. Agora, vou falar também... como é que é o bilhete lá? Badge. O badge. Eu vou aprender essas coisas. Eu tenho que me atualizar, né? Eu sou um cara criativo. Vamos liberar o nosso convidado, que ele deve estar em cima do laço aí no horário dele. Maravilha, pessoal. Tu viu como ele mandou, né? Não, mas... não dá. Mas são as mulheres, né? As mulheres mandam o mundo, tá certo. Juan, eu preciso botar ordem nesse negócio, senão o Pintaúde toma conta, não dá? Tá certo. O pior é que eu gosto muito, porque eu fui treinado pela minha mãe desse jeito. Cala a boca. Vai. Já contei várias histórias de como eu apanhei da minha mãe aqui. Então, eu gosto dessas coisas, assim, uma mulher me mandando. Tá certo. Tá. Maravilha, então. Muito obrigado pelo convite. Espero todo mundo hoje à noite, então, e durante toda essa semana agora, lá na SPM, a partir das 19 horas. Já queria fazer um convite especial, que além de tudo, eu também vou tocar numa banda lá amanhã. Olha aí. Às 19 horas. Tu toca guitarra? Eu toco guitarra na banda. Legal. Então vai ter rock and roll lá, e rock e pop, pra galera se divertir antes das palestras. Então, essa palavra muito bem. Essa palavra, vou segurar ele só mais um segundo para dizer isso aqui, Márcia.
além dessa ser a primeira, ou ser a primeira rádio web do Brasil, isso, a nossa forma de fazer a rádio aqui e de criar os conteúdos é rock and roll na veia. É isso aí. Tá? Ele faz um programa de, só toca MPB aqui, e a gente tem um programa Rock Made in Brasil, nome em inglês, Rock Made in Brasil, mas só toca rock and roll gaúcho e brasileiro, que é aquele cidadão que faz o programa. Só, maravilha. Então tá, muito obrigado. Obrigada pela presença e sucesso lá na Innovation Week. Obrigado, o evento é todo nosso. Ô, Márcia, tu fica falando 2 minutos que eu vou ali levar ele até a porta, nós temos que falar dos nossos apoiadores ainda. Fica conversando com o Jefferson 1 minuto aqui. Tá bom. Já volto. Tchau pra vocês. Tá legal. Jefferson, conta para nós sobre a interatividade aí na nossa audiência. Quem está online? Só um segundinho, agora sim, tudo ok. Deixa eu só mandar uns abraços aqui para as meninas que estavam comentando e apavoradas que não escutavam a Márcia falar, né, que a gente teve um pequeno corte. A Priscila Nascimento, ela mandou aí questão do áudio. Deixa eu chegar aqui mais pessoas que comentaram. A Cris também mandou um abraço. A Suzana Helena Leornes Lopes, o Sander Gogó Silva, ele mandou que o Roberto é um gato. Eu sou obrigado a ler uma coisa dessa, mas tudo bem. Não sei, veio aqui, ó, Sander Silva, o Roberto é um gato. É o Facebook, Márcia. Alô, Márcia. Tem uma mensagem aqui, Sander, Roberto é um gato. Mas olha isso! Quem tu pagou, Penta, hoje? Não, é o Facebook, Márcia. Eu te disse como a gente fica mais bonito no Facebook. Ô, Márcia, vamos fechar o programa falando bem dos nossos apoiadores. Eu falo a Ivo Pence e tu fala do motel ou tu quer falar do Ivo Pence? Não, tu fala do motel que tu entende mais de amor, querida. Ivo Pence, maior distribuidor de tubos Tigre desde 1956, com todas as bitolas à pronta entrega, na Presidente Roosevelt 846. E o nosso super apoiador, então, o Motel Mumbai, onde o prazer é todo seu. E eu não vou lembrar do número, mas ele fica na Oscar Pereira, número... 1786. 1786. Aquele motel que não trabalha com cortesia para o desespero dos nossos convidados. Ele tem o outro programa a gente falou, porque nós estávamos na Semana de Porto Alegre, das características físicas, que ele é diferenciado porque ele tem aquelas abóbodas, tipo, o sujeito entra lá meio assim, o sujeito, a moça, entra lá, assim, um pouco meio assim, ainda não tão bem, quando o ambiente propicia, funciona como um super Viagra. O ambiente, as instalações, a estrutura do Motel Mumbai. Muito bem. Então tá, voltamos quinta-feira. Feito marketing ou propaganda na ou a primeira rádio web do Brasil. Em té. Tchau, até quinta. Tchau, Márcia.